Olá a todos, sou João Pedro Bachega Cruz, vou estar aqui representando o nosso grupo para mais um trabalho para o Abrisco desse ano. Eh, eu sou engenheiro pesquisador do Labrisco, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade de São Paulo. Vou estar aqui representando meus outros colegas, o Jonathan Albertini, a Karina Carla e o João Pedro Cuba, todos eles também mestrandos do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, e vou estar apresentando nosso trabalho, cujo título é Avaliação do risco de descargas atmosféricas em instalações industriais contendo silos metálicos de negro de fumo. Primeiramente, o objetivo aqui da apresentação em si do nosso trabalho é mostrar de uma forma conceitual a avaliação de risco, né, que a gente fez de um estudo de caso, e exatamente de uma planta contendo silos que tem essa substância química, que é o carbon black, ou negro de fumo, e para a gente fazer essa apresentação, a gente vai seguir o roteiro que está previsto na norma NBR 5419, e após, no final, eu vou voltar para a apresentação para fazer uma análise de consequência de explosão, que exatamente está prevista para ser feita também por essa norma, só que de forma separada. Para começar, o negro de fumo é uma substância que tem como característica ser um pó muito fino, que basicamente é composto por carbono, tá aí o nome dele, e exatamente por ser muito fino, ele tem uma grande área superficial, né? E se apresenta como tendo uma escala nanométrica. Ele aqui está bem ilustrado, aqui no canto inferior direito da imagem, junto com a principal aplicação dele, que é exatamente o reforço de borrachas, principalmente as usadas para fazer pneus em diferentes graus de qualidade de pneu. Dependendo da base de dados, a temperatura de ignição dele vai variar dos 300 até os 500 graus. Lembrando que, por se tratar de uma poeira fina, assim como qualquer poeira fina, ele pode ter ignição e sofrer uma explosão de poeira combustível. Ele tem aqui uns documentos que falam sobre a questão de perdas envolvendo essa substância. Esse documento, o datasheet da FM Global, ele realmente busca dar orientações, recomendações para evitar perdas nesses tipos de instalações que contêm negro de fumo. E essa outra publicação, de dois pesquisadores, tem exatamente as diretrizes para os silos que armazenam o negro de fumo, eles podem ter alívio de pressão exatamente para evitar essa explosão, né. E aqui, no caso, essa publicação, ela ajuda na questão do dimensionamento desse alívio. E aqui está uma tabela, com várias classes diferentes de negro de fumo, utilizado para fazer diferentes tipos de pneus, né, de diferentes classes, e eles podem ser mais ou menos, propícios à explosão, e os silos, do caso da instalação que a gente avaliou, ao longo do ano ele vai tendo diferentes classes de negro de fumo armazenado nele. A partir daqui, para a questão das descargas atmosféricas, eu vou convidar o Jonathan para enriquecer a apresentação. Boa noite. Falar um pouco de descargas atmosféricas, né, que é um fenômeno natural, por causa de um desequilíbrio muito grande entre as cargas, ele rompe e descarrega, né, seja do solo para a nuvem ou da nuvem para o solo. É um fenômeno que ainda não é totalmente dominado, a gente não consegue prever com precisão, vai acontecer, e não tem como evitar. Ainda não temos nenhum método comprovado que evite as descargas atmosféricas. Deixa eu passar. 5419 é a norma brasileira que vai falar sobre a segurança para os sistemas de proteção contra essas descargas atmosféricas, né? Como eu disse, ele é um fenômeno natural, então, assim como ondas, eles vão ter uma variação muito grande na sua intensidade. 20% apenas das descargas são maiores que 60 kA, e 1% é maior que 200. Esse nível do 100 kA, que apenas 5% das descargas superam, é o nível que a gente usado para especificar os sistemas de proteção. Aqui tem mais uma ilustração mostrando o tipo mais comum de descarga atmosférica, que é uma descendente negativa, que a nuvem está carregada com uma polaridade negativa e ela
compartilha essa carga com o solo, e por isso ela rompe o isolamento do ar e faz toda essa descarga em pouquíssimo tempo. Pode passar. Falar um pouquinho aqui da 5419. Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte traz conceitos gerais, vai falar do que é o raio, qual que são a distribuição de ocorrência, definir os conceitos, definir como que a norma vai abordar o assunto. Uma parte de introdução e de princípios. A parte 2, que é o foco desse trabalho, é o gerenciamento de risco. Então, assim, eu tenho uma instalação, como que eu vou modelar o risco dessa instalação? O que eu tenho que considerar? Quais são os fatores para cada tipo de risco? Então, assim, a gente vai falar bastante dessa segunda parte. A terceira parte, ela vem para especificar, como se fosse um manual de engenharia com os requisitos que as medidas de proteção têm que ter. Então, qual que vai ser a seção do cabo, como tem que ser os conectores, como que eu vou testar, toda essa questão da engenharia, da implementação das medidas de proteção, vai estar na parte 3. A parte 4... e outra coisa, a parte 3 é importante dizer assim, ela pensa em dissipar o raio como a energia do raio, pensa a parte que vai esquentar, que vai ter altas correntes. A parte 4 cuida de outros aspectos do raio, por exemplo, os campos eletromagnéticos, a influência desses raios em outros equipamentos elétricos. Então, digamos assim, poderia ser pensado como uma proteção fina, mais de eletrônica. E aqui é importante dizer que essa análise de risco e um sistema devidamente instalado e testado é um requisito para o AVCB. E se não tem AVCB, a instalação pode ser embargada. Então, o atendimento e a execução desse trabalho é bastante importante. Pode passar, Chico. Aqui a gente tem um fluxograma de como que funciona esse gerenciamento de risco. Você vai modelar, calcular o risco, e vai ver se esse risco é maior ou menor que o risco tolerado. Se o risco for maior, você vai ter que especificar medidas de proteção, especificar um sistema de proteção e recalcular o seu sistema com essas novas considerações, até o sistema passar. Possui uma recomendação de risco, que é seguida em todo o Brasil, mas pode ser especificado um valor diferente se tiver uma consideração, se tiver algum embasamento. Pode passar, o Baixeiro. A norma ela considera o que ela chama de vários riscos, né? E ela tem essa fórmula básica do risco que ela aplica. Então, assim, determinado risco vai ter a magnitude dele definida. Era o número de eventos vezes a probabilidade do evento causar a consequência vezes a perda associada a essa consequência. Tá? E a gente vai mostrar como que a gente considera isso, como que a gente chega nesses valores e quais as que a gente vai considerar. Isso é sempre bom pensar sempre nessa fórmula básica, porque a gente vai sempre falar esse é o N, esse é o P, esse é o L. Pode passar, o Baixeiro. Para calcular o número de eventos, é bom pensar nas fontes de dano, né? E essa fonte de dano vai variar na posição que o raio, no local, no ponto de impacto do raio, da descarga, né? Então, você tem a fonte de dano S1, que é um raio atingindo diretamente a estrutura, o S2 atingindo em volta, o S3 atinge uma linha de energia conectada à estrutura, e o S4, uma linha próxima a essa rede que está conectado. Então, todos esses eventos podem causar algum dano na estrutura, e eles vão ser considerados na norma. Pode passar. Sabendo a origem, de onde que eu tenho que me preocupar que o raio caia, eu posso definir a área de exposição. Então, eu tenho a área da minha estrutura, eu tenho uma área considerada em volta da estrutura, eu tenho a subestação que me alimenta, ou uma outra instalação, eu tenho a rede que me alimenta, que está representado ali. Então, assim, para cada ponto, você considera uma área de abrangência, e você tem aí agora uma área de exposição para cada um daqueles riscos.
aliás, para cada um daqueles pontos de impacto. Pode passar, Baixinho. Sabendo a área de exposição, você utiliza um gráfico que tem uma densidade, com o número de raios por ano que cai em cada região do Brasil. Então, assim, sabendo a área e a densidade, você consegue calcular o número de eventos perigosos. Então, para cada tipo de impacto, você tem ali o número de eventos de cada tipo de impacto. E aí, isso aí vai entrar como sendo aquele N da fórmula básica. Pode passar, Baixeira. Agora, a gente vai separar pelos danos e pelas perdas. Então, assim, eu posso ter um dano que ele chama de D1, que é o dano a seres vivos por choque elétrico. O dano D2 é danos físicos, que vai ser o quê? É alguma coisa que se aqueça demais, alguma coisa que pegue fogo, alguma coisa desse tipo, tá? Que ele chama de danos físicos. O dano D3 seria a falha de sistemas eletroeletrônicos. Tá? Esse é o dano que o raio causou. Tá? E que perda que isso pode me trazer? Pode me trazer perda de vida, pode me trazer perda de serviço público, de patrimônio cultural e de valor econômico. Aqui, nós vamos considerar a vida humana, porque os outros três, o 2 e o 3 não se aplicaria para esse caso, porque é uma indústria, e o L4 a gente não acha que é cabível incluir aqui nessa análise, então foi foco na parte de perda de vida humana. Pode passar, Chico. A gente tem uma relação, assim, pela fonte do dano, o tipo que ela pode causar e quais perdas, né? Então, você pode ver que uma descarga direta pode causar praticamente tudo, né? Uma descarga numa linha, próximo a uma linha, que é o último quadro ali, ele pode causar vários tipos de dano, inclusive o L1. Aí você fala, poxa, como que ele vai perder vida por uma descarga próxima a uma alimentação? Isso aí é um caso que acontece, por exemplo, no hospital, que se você tiver um problema no sistema, você pode perder um equipamento ali que está mantendo alguém vivo, você pode estar atrapalhando um procedimento. Então, até esse cuidado, isso aí foi pensado também. Vou passar, Baixinho. Como que funcionam os componentes do risco? Esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, o evento de cair um raio e ele fazer parar um componente, falhou um sistema interno. Então, assim, caiu um raio e parou, seria esse RZ que está escrito ali. Então, esse componente pode ou não contribuir para um risco real de perda de vida. Se eu não estou no hospital, esse componente não se aplica. Então, assim, a combinação desses pontos de descargas e o efeito a falha que isso vai causar gera esses componentes do risco. Então, assim, cada risco que a gente for comparar, daqueles 4 que eu citei, vão ser compostos por alguns desses que está descrito aí. Pode passar, vai chegar, tem mais um. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho. Aqui, quando a gente está falando de vida, é interessante citar como que o choque vai causar a perda da vida ou um ferimento, né? A corrente, ela vai passar pela pessoa, assim, pensando que você está dentro da estrutura, tá? Então, assim, a pessoa vai estar tocando em alguma coisa e a corrente vai encontrar um caminho para se dividir por ela, que é o exemplo do boneco com a mão numa parte metálica. O segundo caso, que é o que acontece às vezes no campo, que você tem essas notícias, essas tragédias, é a tensão de passo, que como o raio está se dissipando pelo solo, aparece uma tensão de uma perna para outra e a corrente circula entre as pernas. Para animais isso é mais triste ainda, porque como a distância entre as pernas, entre as patas é maior, essa tensão é maior também, então isso, enfim, é perigoso. Pode passar, Baixeiro. Aqui a gente volta a falar dos riscos, que a gente está focando, inclusive, no de perda de vida humana. Pode passar. Aqui é como se fosse uma árvore de falhas. Quais daqueles componentes pode me causar esse tipo de perda, né? Então, você pode ver que a perda de vida humana ali está praticamente todos os riscos componentes ali, em algum caso, pode causar perda de vida humana. É claro que em algumas considerações especiais,
como eu disse, por exemplo, lá, você se verificar um equipamento na sua casa, dificilmente isso vai te causar um problema sério. Você pode ter danos materiais, mas isso é contemplado na norma. Pode passar, Pacheco. O risco tolerável, eu falei que ela tem uma referência. Então, aqui, essa referência geralmente é adotada. A unidade é por ano. Isso também pode ser dita que é por ano por pessoa, tá? E ali o risco de vida humana é 10 a menos 5. É o risco tolerável ali. Pode passar. A gente vai falar um pouco de medidas de proteção. Que eu tenho o SPDA, que a gente costuma ver como se fossem essas gaiolas que tem. Como que ela funciona? Ela não vai impedir que o raio caia, mas ele vai direcionar o raio para o solo e dissipar ele no solo de uma maneira segura. Porque qual que é o problema? Se o raio cai e ele não tem um caminho de baixa impedância, ele vai para um caminho de alta impedância e isso ele vai destruindo o que tiver no caminho dele, porque aquela carga ela quer se dissipar. Então, assim, geralmente ela é feita com condutores em volta, que faz como se fosse uma gaiola de Faraday, e isso se dissipa no solo. Então, tem enterrado no solo também condutores para dar um caminho para essa corrente escoar. Pode passar, Pacheco. Aqui, falando um pouquinho do que ele é composto, que você tem os captores, você tem o sistema de descida. Os captores é o que deveria receber o ponto de contato do raio, tá? O sistema de descida é o que vai pegar isso que está em cima, né? O raio vai cair na parte mais alta, onde for mais fácil para ele. E aí você tem um sistema de descida para levar isso para o solo. E aí você tem um outro sistema embaixo, na terra, como eu disse, que tenta dissipar essa corrente para a terra. Pode passar, Pacheco. O SPDL pode ser especificado com vários níveis de proteção, ou até não especificado. Você faz essa análise de risco e pode concluir que não é necessário. Cada nível, cada classe do SPDA tem digamos assim, uma eficiência. Mesmo o melhor nível, o melhor tipo de SPDA que você colocar ali, por exemplo, com captores naturais, condutores de descidas embutidos no concreto armário, tudo. Se você tiver as melhores condições, ainda tem uma chance você ter alguma ocorrência ali. Mas função de ser um evento natural, então você não tem como especificar algo a 100% à prova do raio, mas vocês podem ver ali que a probabilidade de um sistema bem especificado de alguém ter um problema é muito baixo, tá? Pode passar, Pacheco. Como eu falei lá, que tem no item 3 da norma, citando o sistema de proteção contra descargas, você tem também as medidas de proteção suplementares, que não são na forma de uma gaiola que conduz, mas que também vão proteger, vão ter algum impacto no risco para mitigar esse risco. Então, tem como exemplo ali na foto o DPS, que é um protetor de surto também, que ele vai pegar e vai aterrar um condutor de fase enquanto tiver o surto. Também tem a blindagem, que pode evitar, por exemplo, que uma descarga próxima adentre para dentro da instalação. São duas medidas, por exemplo, muito usadas quando o problema descargas próximas de uma rede externa. Pode passar Mas volta. Interessante falar assim, por exemplo, o que mais é considerado aí? Também tem precauções no roteamento de cabo, que isso tem impacto, o aterramento, as precauções contra incêndios, se tem sensores, tudo isso impacta no risco de você estar no risco de algum dano, de algum ferimento por causa de um raio. Pode passar. A gente vai apresentar um estudo de caso, seguindo a 5419, a gente já falou bastante aqui das premissas. Pode passar uma instalação semelhante à da foto, que é ilustrativo, tem as dimensões, é uma zona única, no Nordeste, com uma densidade de uma descarga por quilômetro quadrado por ano, né, e cercado aí por objetos da mesma altura. Pode passar, Pacheco. Que a gente vai tá passando algumas das premissas que a gente adotou. Então, assim, não tem pessoas 24 horas por dia,
vai ter uma atmosfera explosiva, a gente considera isso. Não tem contaminação química ou radiológica, isso está previsto lá também. Enfim, é uma região que tem acesso para bombeiro, tem hidrante, enfim, tudo isso mitiga o risco de passar. Foram feitas 2 avaliações, uma sem SPDA, sem nenhuma medida de proteção, e outra com, para a gente ver qual que é a diferença no risco. Pode passar, Chegou. Sem o risco, a gente chegou naquele valor 2, 10 a menos 2. Então, assim, muito acima daquele 10 a menos 5 que é permitido. A gente viu que o principal risco qual foi? Falha do sistema interno, por exemplo. Eu tenho uma falha no sistema interno que dá uma faísca e poderia causar explosão. Pode passar. Aqui a gente fez algumas considerações de proteção, foi colocado um SPDA, foi potencializado o solo, foi colocado TPS, considerações de projeto que podem ser implementados e vai ter um impacto grande no risco. Pode passar, vai chegar. O risco que era de 2, 10 a menos 2 foi para 10 a menos 6, então já está abaixo do risco tolerado. E você pode ver que aquele RM1, que era o principal fator, reduziu drasticamente. Pode passar. Aqui já volta para mim, né, Jonathan? Isso, você vai chegar. Voltando aqui agora para a questão da análise de consequência, a norma NBR 5419, ela, assim como o Jonathan citou, ela considera a possibilidade de haver uma explosão. No caso, seria, como eu já falei lá na introdução do negro de fumo, uma explosão de poeira combustível. E ela prevê que você faça uma análise de consequência de forma isolada da norma. E aqui estão só os principais fatores que a gente considerou, e essa nossa análise de consequência acabou se limitando a uma análise qualitativa, e eu já vou explicar por quê. Primeiramente, como o Jonathan falou, de acordo com a norma, é muito necessário a presença desse SPDA, que vai estar protegendo essa nossa instalação dos raios em si. Segundo, caso realmente a instalação seja atingida e o SPDA não seja suficiente para conter, que, como o Jonathan já falou das probabilidades lá atrás, é algo difícil, mesmo assim, a gente viu que pela especificação do silo metálico utilizado, é muito improvável que ele mesmo seja ou perfurado ou que cause algum ponto quente ali na superfície do silo. E mesmo assim, caso haja uma descarga suficientemente grande, esse silo pode ficar quente numa determinada parte e causar a ignição do negro de fumo. No entanto, como eu disse lá atrás na questão do negro de fumo, ele vai alternando o negro de fumo que é armazenado na instalação, e ele pode ser mais ou menos propício à explosão, né? Que, de acordo com aquele documento que eu citei lá atrás da FM Global, que seria a classificação de hard to ignite, ou seja, de difícil ou de fácil ignição, né? Dependendo do negro de fumo. Então, ou seja, para acontecer alguma explosão, teria que estar naquele momento que caiu na instalação o raio, um negro de fumo que tem maior chance de sofrer essa explosão. E além disso, esse negro de fumo teria que estar apresentando uma condição favorável, ou seja, está ali com uma nuvem, né? Ou seja, está com um pouco de pó disperso no ar dentro do silo, tem um espaço ali vazio com esse negro de fumo em suspensão para poder acontecer a explosão. E mesmo assim, a gente viu que esses silos metálicos dessa instalação, de acordo com aquela publicação que eu citei lá atrás, eles têm esse sistema de alívio de pressão. Ou seja, aqui a gente pode fazer um paralelo às barreiras de contenção ou barreiras de proteção, né? Então a gente vê que são muitas camadas de segurança, e ou seja, teria que acontecer uma coisa assim muito improvável seguidas vezes para realmente ter uma chance de uma explosão, e foi por isso que a gente olhou muito para essa questão da análise de consequência, mas a gente chegou que era algo assim muito improvável para a gente realmente partir para algo quantitativo, que a FM Global tem um documento que prevê o cálculo dessa explosão, mas a gente classificou como não necessário. Eu queria aqui deixar rapidamente, porque eu já sei que a gente deu uma extrapoladinha no tempo, um agradecimento especial para o Henrique Pimenta, da FM Global,
que disponibilizou os documentos para a gente, foi muito solícito, ajudou bastante a gente na questão da análise de consequências, principalmente com a documentação. E também fazer um agradecimento especial ao professor Marcelo Martins, por toda a orientação, né? Nós dois cursamos a disciplina dele, que tornou propício a existência desse trabalho. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos e mandar um abraço. Obrigado.